Vida Bela apresenta uma história que muda a vida de toda uma família. Criança de 9 meses realizou com sucesso uma cirurgia para a correção da cranioestenose, uma condição rara que causa malformação no crânio do bebê e precisa ser tratado o quanto antes. O pequeno Benício passa bem após cirurgia para corrigir a cranioestenose, também chamada de craniossinostose, uma condição rara que pode ser causada por componente genético e fatores ambientais. Craniossinostose ou cranioestenose é uma doença em que há o fechamento das suturas cranianas. As suturas são aquelas linhas que permitem o crescimento do crânio, né? Então, quando ela fica fechada, ela restringe o crescimento do cérebro. Então, os casos de craniossinostose, eles são casos cirúrgicos, não há outro tipo de tratamento, né? Idealmente, a gente faz essas cirurgias até 1 ano de idade. E há uma variação da técnica cirúrgica utilizada com a idade do paciente. Então, hoje nós temos técnicas minimamente invasivas, como as técnicas endoscópicas, que eu posso realizar com bebês a partir de 2 meses a 4 meses. Técnicas abertas, né, as convencionais, faz até 6 meses, até 1 ano. E até, inclusive, crianças mais velhas, há também técnicas com uso de alguns dispositivos para fazer a expansão do crânio. O Benício ele tem 9 meses, a gente teve que usar a técnica convencional, ele vem um pouquinho mais tarde do que normalmente a gente opera aí por volta dos 6 meses, porque quanto mais precoce o resultado é melhor, então mais a gente pôde realizar a técnica convencional, é uma técnica aberta em que a gente faz um corte no crânio a fim de permitir essa expansão. A gente faz vários cortes no crânio e retira uma parte dele para permitir a expansão desse crânio. O tipo de craniossinostose que ele tinha é a escafocefalia, né? É uma denominação de quando fecha a sutura sagital, né? Então, ele tem a linha superior fechada e o crânio ele vai se expandindo na direção antero-posterior e há uma restrição desse desenvolvimento lateral. Então, o crânio fica alongado, né? A mãe conta que teve gestação normal e o problema só foi identificado de fato pela pediatra do bebê. Fiz ultrassom morfológica, não detectou nada e para mim estava tudo normal. Só que quando ele nasceu, logo quando ele nasceu, o médico pegou ele e tudo, eu percebi, tipo assim, visualmente olhando, né, que o formatinho do crânio dele era diferente. O perímetro cefálico dele no começo começou a crescer acima da média, né, do crescimento do perímetro cefálico normal que cresce durante o mês. Aí, quando ela pediu o encaminhamento médico com urgência, aí foi quando nós fizemos os exames, viemos aqui para o HB, o HCM, né? E detectou que ele estava com a cranioestenose. O problema acontece em média em 1 a cada 2.500 nascidos vivos. A cirurgia é o único tratamento eficaz para o caso e, quando não realizada, pode implicar em transtornos neurológicos. Pode ser desde transtornos leves, como uma alteração comportamental, como uma dificuldade escolar, né, até transtornos mais graves, com alguns déficits neurológicos, né, algumas sequelas neurológicas, ainda que não seja visto no momento, mas podem ser visualizadas mais tardiamente. A moleira, ela não tem relação com a craniossinostose. Então muitas mães ficam preocupadas que a moleira fechou antes da hora. A moleira em si não é uma preocupação para nós. Existem bebês que nascem com ela bem pequenininha, né? E outros que nascem com ela grande, mas o que é importante são as linhas de crescimento. Tá? E quando elas se fecham, o formato do crânio ele vai variar de acordo com qual sutura está fechada. Então, o formato do crânio ele vai ser diferente. Vai ser um formato do crânio alongado, às vezes vai ter uma assimetria facial, uma assimetria na região posterior. E a gente tem que diferenciar com as assimetrias posicionais, que é quando o bebê fica muito tempo na mesma posição e acaba amassando um pouco o crânio. Isso não é craniossinostose. A família da cidade de Aparecida do Oeste foi até o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto para realizar o procedimento, por se tratar de um centro de referência em cirurgias pediátricas de alta complexidade. Tudo foi realizado com sucesso.
Após a alta médica, o cuidado maior gira em torno de 15 dias para evitar contaminação na ferida e quedas que possam causar traumas. É muito emocionante porque a gente tem que, a gente fica preparado para algo assim, que a gente sabe que dá medo, mas dá tudo certo no final. A gente acompanha essas crianças até os 5 anos de idade, que é quando a gente vai ter o formato mais ou menos final da nossa cabeça, né? E aí o fechamento ele é muito variável. Há crianças que fecham muito rapidamente, após 1 ano está tudo fechado. E há casos em que a gente tem que até que reabrir, mas são casos muito raros, é a exceção. A maioria tem um período, aproximadamente 1 ano, um pouco mais, em que há essa abertura e permite o desenvolvimento cerebral adequado. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.